Bom, gente, estou aqui com a minha maravilhosa doutora Mariana Vilaça, que cuida tão bem de mim e eu queria que todo esse conhecimento, essa competência dela, de alguma forma chegasse até vocês. Então eu convidei a doutora Mariana para, um bate-bola aqui de algumas perguntas mandadas por vocês. Eu queria que a doutora Mariana explicasse um pouquinho de como é o trabalho dela, a formação dela e como ela pode nos ajudar. Vai ser um prazer. Obrigada pelo convite. Prazer é meu. Bom, eu sou médica com 12 anos de formação já e há uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu descobri esse lado da medicina que a gente pode prevenir doenças, que a gente pode melhorar muito o nosso estilo de vida com um impacto muito grande sobre a nossa saúde. Então, foi o que realmente fez sentido para mim. Eu fiz nutrologia, fiz várias outras pós-graduação e fiz também, e sou membro também do Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos. E percebi que essa medicina do estilo de vida tem muito mais a ver comigo. Isso aí é o que a gente hoje chama de medicina integrativa? Isso, é o que a gente chama de medicina integrativa e funcional, onde a gente vai na causa dos sintomas para resolver isso e não vai na raiz do problema mesmo, né? E a gente não fica remediando ali. Ela é uma pessoa que olha nos seus olhos, encosta em você, faz um exame, uma avaliação clínica, milhares de exames de sangue, exames de imagem, enfim, uma coisa super completa. Eu me senti muito amparada. E uma forma de ajudar vocês, de certa forma, trazendo essas perguntas que vocês deixaram aí nas redes sociais pra gente esclarecer e contar. Algumas são mais polêmicas, algumas são verdadeiros, achados, coisas que ninguém sabe. Eu acho que vai ser bem legal, então vocês sigam com a gente que com certeza vai ser sucesso. Vamos lá! Bom, então já vou partir para a primeira pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito útil, que fez todo sentido no meu processo de emagrecimento aqui, desde que eu comecei aqui em agosto do ano passado. Alimentos que inflamam e alimentos que não inflamam o corpo. Um alimento que pode ser inflamatório para você, não necessariamente é olha inflamatório só! Tem talvez algumas regras gerais, mas não... Sim, não é a regra geral. Não definitiva. Então, por exemplo, normalmente a gente tem alguns alimentos que causam inflamação na grande maioria das pessoas, né? É o que a gente fala do glúten, né? O leite de lácteo, vaca, né? Então, esses alimentos que já têm uma carga de estimular a resposta imunológica no seu organismo, de maneira mais geral, glúten, leite, açúcar. Nossa, já ia esquecer, mas o açúcar é um dos alimentos mais inflamatórios que a gente tem. E aí depois a gente começa a entrar um pouco nas individualidades. Por exemplo, existem pessoas que não toleram o ovo, que o ovo é inflamatório. Tá relacionado com a alergia? A alergia é uma coisa mais imediata. A sensibilidade é um pouco diferente. Então, hoje a gente tem vários testes que a gente pode fazer de sensibilidade alimentar para a gente poder entender o que te faz bem e o que não te faz bem. E aí a gente faz uma dieta muito mais personalizada. Tá? Entendi. Normalmente esses testes o plano de saúde não cobre, então eles têm um custo maior, né? Maior, e a gente lança mão deles quando realmente são necessários. Entendi. Mas um alimento que pode ser bom para você não necessariamente é bom para mim. E por outro lado, alimentos que podem ser desinflamatórios. Eu sei que provavelmente você aplica a mesma regra, mas tem alguns que têm um potencial maior. Vamos pegar não só... Primeiro, as berries, que são extremamente ricas em antioxidantes. Frutas vermelhas. A cúrcuma, né, o açafrão. Gengibre, extremamente anti-inflamatório. As especiarias de forma geral. A Ayurveda, então, tá brilhando, né? Então, estamos aqui, Isso aí. Com quais alimentos devo quebrar o jejum? Existe um grupo preferencial de macros para priorizar? Então, gente, isso é uma pergunta extremamente importante, porque não é só sobre fazer o jejum. O mais importante é como você quebra o jejum. Exato, e as pessoas assim, 3 dias sem comer, quebra o jejum com sanduíche. Justamente. Maravilhoso. Péssimo, não precisava nem ter feito o jejum. Exato. Mas sempre com comida de verdade, tá? Então, carbo, proteína e minerais
de maneira geral, tá? Uma comida equilibrada. Comida equilibrada. Por exemplo, eu recomendo muito quem não tem o hábito de fazer jejum, eu particularmente acho que a metodologia mais fácil de fazer é você fazer ali no horário, pegar o horário que você tá dormindo para entrar no Com bar, certeza. né? Então quebrar o jejum com o almoço. Come comida de verdade, Uhum. almoço. Uma parte de proteína, uma parte ali de lipídios também, que é extremamente importante. Então né? quebrar com carboidrato não é problema, desde que seja um carboidrato Bom, bom. um carboidrato complexo, um legume, né? Alguma Fruta. coisa que. Sim, alguma coisa que não tenha, que não faça pico glicêmico, que não Entendi. estimule muito a produção não libere muita glicose ali no sangue de imediato. O que a gente não pode, se a gente quer de fato fazer um jejum intermitente, o que a gente não pode fazer uso? Vamos fazer do que a gente pode, que é mais fácil? Tá porque bom. É menos coisa. O café não quebra sem açúcar. A água com limão não quebra o jejum. E existem dois tipos de jejum também, né? Metabólico. O jejum metabólico e o jejum calórico, né? Então, não quebra o jejum metabólico, água com limão. Não quebra chás, de maneira geral, tudo sem adoçante, sem açúcar. E basicamente isso. Muito bom. Como melhorar o sono? Tomo remédio e ainda assim tenho dificuldades nesse quesito. Bom, o sono é uma das coisas mais importantes, é um pilar muito importante da nossa saúde, né? Então, fazer uma higiene do sono, o que é isso? Desligar o celular uma hora antes de dormir. Usar óleo essencial de lavanda, por exemplo, pode ajudar bastante. Diminuir a exposição das luzes. Especialmente luz azul, TV, sim, celular, sim. computador. E uma outra coisa que pode fazer, a gente pode colocar um LED. A luz vermelha, ela é uma luz que não interfere na nossa produção de melatonina. Então, de repente, colocar ali no quarto uma luz mais avermelhada seria interessante também. Que legal. Cromoterapia. Cromoterapia, isso aí. Muito bom. Então, diminuir os estímulos visuais, né? E também a questão da respiração também pode ajudar bastante nisso aí também. E fazer uso de, que não seja medicamento, mas que sejam talvez suplementos ou então algum item mesmo que a gente come de alimentação, que a gente faz uso da alimentação que possa ajudar. Eu gosto muito de um suplemento quando você tem dificuldade de dormir para relaxar, o magnésio inositol. Sou fã, gente, sou apaixonada e de fato ele faz muita diferença na qualidade do meu sono. E realmente promove um relaxamento bem importante, né? Então já anota aí. Próxima pergunta. Hormônios sintéticos para a tireoide atuam da mesma forma que o hormônio natural? Sim. Eu não sei se ela quis perguntar aí se ela está falando de hormônio bioidêntico ou o hormônio que a gente produz, tá? Existe os hormônios bioidênticos que são, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente consegue alguns em farmácia de manipulação, mas eu mesmo assim prefiro que a gente use o hormônio da farmácia. Por quê? Porque a gente consegue manter ele estabilizado por mais tempo. E aí a gente evita que fique flutuando o TSH. Eu lembro, assim, vocês aqui já devem lembrar, eu não tenho tireoide, eu fiz uma tireoidectomia total há 13 anos. E eu lembro que na mesma época que eu fiz a minha cirurgia, eu vi uma reportagem da Globo News que falava assim que o hormônio da tireoide é o único hormônio que a gente consegue substituir 100% por remédio, por medicamento. Nenhum outro a gente consegue fazer um transplante ou fazer uma medicação, mas substituir E 100% mesmo. A única diferença é que quando você não tem a tireoide ela vai produzindo hormônio à medida do que a gente vai precisando, né? Então ela não é 75 microgramas por dia, por exemplo. E aí, essa é a dificuldade da gente achar o ponto ideal. Porque tem dia que a gente... equilibrar, justamente, a gente precisa de uma quantidade maior de hormônio para os dias de uma quantidade menor. Mas em termos de efeito... De efeito, mesmo. Mesma coisa. Muito bom. Alimentação ou vitaminas podem ajudar quem sofre com eflúvio telógeno crônico? Que na verdade é o quê? Pra quem não sabe. Queda de cabelo, né? Queda de cabelo. Com certeza a alimentação tem um impacto absurdo. A gente tem que entender que quando a gente come por um motivo, para produzir alguma coisa dentro da gente, né? Que seja cabelo, que seja neurotransmissor, que seja unha, que seja qualquer coisa. Mas o nosso corpo também é muito esperto. A última coisa que ele preocupa é com cabelo e unha. Né? Então, se o resto não está sendo suprido, não é unha e cabelo que ele vai suprir. Então, às vezes, o problema de eflúvio telógeno
tem muito mais coisa por trás. Muito mais coisa. Uma ferritina baixa, por exemplo, Uhum. pode ser um problema. A tireoide pode ser um problema. Então, assim, é muita questão alimentar, com certeza. E o que de vitaminas, assim, é lógico que cada caso é um caso, Uhum. só depois de exames, né, toda uma avaliação, mas o que existe no mercado que possa ajudar essa questão? Eu sei, por exemplo, o ferro, né, Sim, por exemplo, a aplicação do ferro ou ferro oral, não sei. O ferro oral é difícil, porque a Difícil absorção dele é muito ruim, Uhum. né? Normalmente, quando a gente pega, chega a um ponto realmente do cabelo já está caindo, a ferritina está bem baixinha e a gente precisa repor isso de maneira endovenosa. Uhum. Mas existem alguns Aminoácidos. Aminoácidos são importantíssimos. Colágeno? Colágeno é importante. Colágeno é um tipo de proteína, Uhum. né? É um conjunto de aminoácidos também. Uhum. A biotina pode ajudar. Uhum. Lembrando que quem tem problema de tireoide, quando vai dosar TSH, a gente tem que tirar a biotina ali uns 3 dias antes para a gente poder dosar e realmente ser um TSH fidedigno. Portanto, não dá para fazer nada da nossa cabeça, né? Sempre com acompanhamento médico. Zinco, selênio, silício é extremamente importante. Ou seja, tem muita alternativa para quem Muito. sofre com isso, né? Pode vir procurar a doutora Marilana. Pode ser causa hormonal, né? Pode Exato. ser alguma... Às vezes não é nenhuma deficiência de vitaminas, Justamente, né? Quando a gente tem principalmente essas alopecia androgenética, está muito relacionada à questão hormonal. Então, a gente precisa fazer esses ajustes. Uma avaliação bem profunda, mas tem alternativa. Sim, muito bom. Bom, a próxima pergunta é um tanto quanto polêmica, mas é necessária, Sim. né? Então, a gente decidiu que a gente vai trazê-la aqui. Gordura é necessariamente sinônimo de problema? Sim. Gordura gente, sinônimo de Ela problema. nem titubeou, né? Assim. É porque, olha só, quando a gente pensa do ponto de vista da fisiologia, o tecido adiposo, ele libera citocinas inflamatórias o tempo todo. Então, a gordura inflama seu corpo. Uhum. E se a gente pensar que a base de todas as doenças crônicas é inflamação, é um problema, concorda? Verdade. Então, se a gente está falando de câncer, se a gente está falando de diabetes, se a gente está falando de hipertensão, Colesterol. tá tudo relacionado, né? Então, não tem como falar que a gordura é uma coisa saudável. Uhum. Né? É diferente de estética. A estética tá cada um que seja feliz da forma que é, mas que falar que é saudável não é. Entendi. Então, assim, é um assunto delicado, nem Sim. sempre é tratado da forma devida, mas precisamos falar. Sim. E assim, quando a gente vai fazer os exames, às vezes está ali todos os exames dentro do padrão de referência, né? E aí a pessoa fala assim, ok, eu tô acima do peso, mas meus exames estão todos normais, né? Só que, primeiro que quando a gente leva em consideração esses exames normais, a gente está levando em consideração um valor de referência que a gente está medindo de pessoas que estão saudáveis e pessoas que não estão saudáveis, porque é estatística, né? O laboratório ele é estatístico. Amostragem, né? Então, o que a gente quer é sempre pensar no melhor para a saúde. Então, às vezes, estar ali dentro do valor de referência, por exemplo, a insulina. A insulina, ela quando a gente está acima do peso, a gente tem resistência insulínica. Então, a gente tem insulina produzindo muito. E lá no exame, a gente tem uma insulina de até 23 sendo considerada como normal. Enquanto a gente sabe que uma insulina boa, ela tá ali em torno de 5, de 7. Ou seja, o valor de referência não se aplica Não se aplica a isso. a todos, né? E aí, além de ter essa questão do valor de referência, a gente ainda tem vários marcadores inflamatórios que a gente não tem acesso corriqueiramente nos exames de sangue. São, por exemplo, interleucina 6, que é uma coisa que produz muito o tecido adiposo. Então, é difícil medir isso. Ou seja, é ruim. Então, vou fazer um gancho nessa pergunta anterior com essa pergunta de agora. Por que um corpo inflamado não emagrece? Isso é uma verdade? É verdade. Absoluta? Parece até que a gente tinha combinado, porque você tem o exemplo da insulina e normalmente um corpo inflamado tem a insulina alta. Uhum. E aí a gente entra num ciclo vicioso, que insulina alta gera inflamação gera resistência insulínica e aí vai se retroalimentando. Então, se a gente não quebra esse vício, dificilmente a gente consegue emagrecer. A insulina ela vai pegar a glicose no sangue e jogar lá para dentro da célula. Aí a gente logo já pensa, nossa, se eu produzir insulina demais,
eu vou ficar com pouca glicose no sangue, vai ser bom, né? Só que o problema é que a gente produz insulina demais e essa insulina não consegue fazer o papel dela. Ela não consegue pegar a glicose lá no sangue e jogar para dentro da célula. Então ela começa a pegar glicose e jogar lá para dentro do tecido adiposo. Então vai aumentando cada vez mais as células de gordura. E aí as células de gordura produzem se multiplicando e vai vira aquilo que a gente já sabe. Isso aí. Então tem uma pergunta bem prática relacionada a isso. Muitas vezes a gente está naquela loucura de fazer uma dieta low carb, uma dieta super proteica, e às vezes a gente está fazendo ingestão de vários alimentos que podem não ser amplamente inflamatórios no sentido de que seja para todo mundo, mas às vezes são sim. Por exemplo, muito queijo, bacon, né, ou processados, coisas que são consideradas proteínas, e aí entra nessa dieta low carb, mas querendo ou não a gente está ali gerando inflamação no corpo. E às vezes a gente começa a fazer ciclo vicioso, uma dieta, fica naquela loucura, e aí fica na sensação de que não emagrece nunca. Isso é real. Isso faz todo sentido, né? É real, faz todo sentido. Gente, a dieta cetogênica é muito diferente do que muita gente acha, né? Quando a gente está falando da gente melhorar a questão das gorduras, é melhorar a gordura de boa qualidade. Então, se a gente vai para os embutidos, né? Lácteos. Ok, um bacon de vez em quando, não tem problema, de vez em quando tudo, né? É, quase tudo. Mas assim, entender que não é ir para um presunto, salsicha. Justamente. Então, assim... creme de leite demais, queijo demais. E aí, sabe o que é o interessante ainda? Que à medida que a gente envelhece, a gente produz menos enzimas digestivas. E uma das vai ficando com distensão, com a barriga inchada, com dor. Menos lactase. Então a gente não digere isso de uma maneira adequada. Não é para todo mundo, mas é o que é mais comum, né? Então, sempre olhar aí a fonte de nutrientes. E, às vezes, quando você faz uma dieta muito restritiva low carb, o que acontece? Você sobe pelas paredes. Eu já fiz e é assim, insuportável. O terceiro quarto dia fica mais irritadiça, é verdade. Super. É verdade. Mas aí depois você começa a produzir corpos cetônicos e a coisa dá uma melhorada. Mas o grande problema é que você pode estar fazendo uma bagunça no seu metabolismo. E aí sim, você vai fazer com que o seu metabolismo se lentifique. Né? Por isso que, gente, o acompanhamento é fundamental. E não tô dizendo o meu só. Porque aqui a gente trabalha em parceria, né, com uma nutricionista. E isso faz toda a diferença. Né? Não, é fundamental porque, assim, é tiro no pé, assim, essa coisa de tentar fazer por nossa conta, dar murro em ponta de faca, né? Tem uma próxima pergunta aqui que eu achei super interessante. Se tivesse que se limitar a 5 suplementos num dia, a pessoa não pode, não quer, não tem condições, enfim, quer focar, eu mesma tenho dificuldade enorme de engolir medicamento, engolir comprimido, então às vezes eu não gosto de muito, né? Você bem sabe. É um dos motivos que a gente faz de maneira endovenosa aqui, Isso, né? Que é muito mais rápido, mais confortável, com 100% da absorção, né? A gente tem uma absorção muito melhor do que o comprimido, e tem a história também de ser chato, né? Aquela mãozada de comprimido todo dia. Sério, eu sinto ânsia mesmo de vômito e tal. Então, pensando nisso, assim, quais seriam os 5 suplementos indispensáveis para quem quer investir na saúde? Vamos lá, né? Vamos lá. Entrar cruz e espada. Ó, ômega 3, vitamina D. Lembrando que a gente precisa dosar, entender como que tá os seus níveis de vitamina D. Coenzima Q10, quando a questão passa ali por uma questão de energia, disposição, né? E hoje a gente tem várias coisas que a gente faz na nossa vida que depletam os níveis de coenzima Q10, então é interessante suplementar. Magnésio, por incrível que pareça. O magnésio é pra quê? Pra quem não... O magnésio, ele tem, como tudo que a gente... Não é só pra uma coisa, Não é só né? pra uma coisa. Os minerais, as vitaminas, eles estão presentes, eles são cofatores de várias reações no nosso organismo. Então, eles são extremamente importantes. No sistema nervoso, o magnésio tem uma função. Entendi. Entendeu? Então, são inúmeras as funções do magnésio. O magnésio é um mineral extremamente importante e a gente tem um solo pobre, né? Porque a gente fica nessa produção de larga escala agrícola e isso empobrece o solo, não dá tempo dele se recuperar. Então, hoje, a gente não tem mais a mesma quantidade de magnésio presente nos alimentos como a gente tinha antigamente. Então é uma necessidade real, né, de suplementação. Real. E o colágeno pode ser uma coisa interessante também. Não pensando em pele e cabelo, tá? Como aporte proteico. Aporte proteico, isso mesmo.
principalmente para mulher que tem dificuldade de ingerir a quantidade proteica necessária. Então, o colágeno pode ser sim, e a gente usa muito colágeno para... Você lembra daquele colágeno que eu te passei? Super, uso até hoje. Para reparação de mucosa intestinal também. Próxima pergunta é um assunto que está muito em alta, né? Muito em voga, que é sobre lipedema versus linfedema. A pergunta é, lipedema versus linfedema. Acho que tenho linfedema. Como tratar e melhorar a qualidade de vida em um caso ou em outro? Então, são duas coisas que parecem a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes. O nome, né, é parecido. Extremamente parecido. E poucas pessoas conhecem sobre o lipedema, né? Eu já tive paciente que falou assim, não, você tá falando errado, é linfedema. Não, tô falando de outra coisa. Você que não sabe. O lipedema, ele é uma doença do tecido gorduroso. Uhum. Então, normalmente acontece em mulheres e acumula ali uma gordura, principalmente na região de coxa e tornozelo. E é uma gordura extremamente dolorosa. Então a pessoa sente dor. É uma gordura inflamada, mais inflamada do que a gordura aérea, por si só, tá? E o linfedema é um problema nos vasos linfáticos. Tá? Que aí a gente tem os nossos vasos linfáticos também bombeiam a linfa para que isso caia, chegue lá na nossa veia e a gente consiga eliminar as coisas que às vezes podem extravasar através do nosso capilar. Então são coisas completamente diferentes. E o lipedema, a gente usar de recursos anti-inflamatórios é sensacional. E eu tenho resultados maravilhosos de pacientes aqui com lipedema, que a gente melhora a alimentação, perde peso e a dor melhora. Então entra muito essa questão de alimentação, suplementação, qualidade de vida, imagino que exercício, dormir bem, tudo isso. Drenagem. A drenagem pode ajudar bastante em ambos os casos, né? Em alguns casos, o lipedema, a gente usar um pouco da meia elástica pode ajudar no conforto, mas aí o cirurgião vascular sabe indicar isso mais precisamente. E em relação ao linfedema, o que é possível para melhorar? Tudo que a gente fizer que possa desinflamar o nosso organismo. Então, nos dois casos é bastante essa questão da qualidade de vida, de alimentação, atividade física, principalmente caminhada ali, quando tolerável, né? Porque a gente tem alguns casos de linfedema que a perna fica realmente muito grande, né? Quem tem tireoidite de Hashimoto deve evitar comer quais alimentos? Mais uma vez, os alimentos inflamatórios. Então, ou seja, o segredo tá passando por aí, né? Passando por aí. Não é nem segredo, gente, né? Não, nenhum. E a gente tem que entender o seguinte, normalmente, o que eu faço com os pacientes que têm Hashimoto? A gente tira primeiro os que são, os que são mais comuns. Então a gente começa pelo glúten e o leite. E quando a gente não vê retorno, de melhora de sintomas, aí a gente começa a fazer uma pesquisa mais a fundo e aí existem outros alimentos que podem ser problemáticos. As lectinas são um desse tipo de alimentos. Então, por exemplo, feijão, lentilha, milho, grão de bico, esses grãos estão todos associados e aí, por que não dá para começar para todo mundo tirar isso? Primeiro, porque é extremamente difícil, né? E segundo, que pode não ser problema para a pessoa. Então a gente vai tirando esses alimentos, quando necessário a gente lança a mão desses testes para a gente avaliar. Eu tenho uma paciente que faz a coisa, gente, extremamente correta. Eu falei com ela, a gente precisa de fazer esse teste. E o que é difícil, a gente estava com dificuldade de baixar os anticorpos e tal. Ela fez e deu ovo. E era uma coisa que ela comia todo dia. Porque achava, né, ovo, proteína, garantindo ali, né? E tal. Então, primeiro, glúten e leite. Segundo, a gente tem que ir mais a fundo para ver o que te inflama. Dentro das peculiaridades, né, das individualidades mesmo. Mas então, a alimentação, de uma forma geral, é o caminho aqui, nesse caso. De tudo, né? De tudo. Mas, por exemplo, no caso da tireoidite de Hashimoto, que eu não entendo muito, mas tem alguma questão medicamentosa, assim, que se usa? A tireoidite de Hashimoto, ela é uma doença autoimune da tireoide. Existem anticorpos que atacam a tireoide, só que o grande problema é que ela tem repercussão clínica no corpo todo. Então, os sintomas são os mais variados possíveis. Super dispersos, né? Fadiga mental, o intestino não funciona bem, depressão, ansiedade ou seja, é muito refratário. Justamente. E aí, o que acontece? Normalmente, a pessoa tem uma predisposição genética para ter a doença de Hashimoto. E aí,
por algum motivo, alguns gatilhos ativam essa doença. Então, esses gatilhos podem ser metais pesados, podem ser alguma doença viral, né, que pode ir lá e ativar a doença. Covid. Nossa, o que abriu de casos de Hashimoto pós-Covid foi muito grande, né? Eu tive vários casos aqui no consultório. Doenças bacterianas, a gente tem... e aí a gente tem uns pilares muito importantes que a gente tem que manter muito bem estruturado. O estresse é um baita gatilho, tá? É difícil, né, gente? Quem não tem estresse hoje em dia? Mas a gente precisa saber mais gerenciar o estresse, né? Então, dormir bem, alimentar bem, atividade física, gerir bem o estresse, que depois a gente pode falar muito sobre isso, e a qualidade dos nossos relacionamentos. Que, por Ou seja, que pareça, isso tem um impacto muito grande na nossa saúde. Ou seja, primeiro começamos pela terapia. Naturalmente, o acompanhamento com a doutora Mariana, uma terapia, e o resto é Deus. E agora, pra gente fechar, porque são muitas perguntas, mas o tempo da doutora Mariana é corrido, né? E quem sabe a gente vem aqui com uma segunda parte, né? Vai ser maravilhoso. Super bem. Então, a próxima pergunta é: qual a melhor estratégia para regular os níveis de estrogênio? Então, estrogênio é um hormônio, né? Que a gente fala que é um hormônio feminino, mas o homem também produz estrogênio. A mulher numa quantidade muito maior. E é um hormônio muito importante em vários processos da nossa saúde. Eu vou te falar uma coisa que é meio chocante. A primeira coisa que a gente pode fazer para regular os níveis de estrogênio é não usar vasilhas de plástico. Olha só, gente, de onde a gente menos espera. Garrafinha de água. Justamente. Por quê? Porque o plástico, ele libera biosfenol. E esse biosfenol é o que a gente chama de xenoestrogênio, ou seja, é um estrogênio que vem de fora do nosso corpo. Entendi. E aí interfere no movimento natural. Justamente, ele acaba ligando ali no receptor de estrogênio do nosso organismo e sobra o estrogênio que a gente está produzindo, que realmente vai fazer efeito ali. Então a gente pode ter um aumento de estrogênio por causa de um aumento de xenoestrogênio. Que a gente não faz ideia, né? De onde está vindo, mas tá lá, né? Ai, maravilhoso. Nunca ia imaginar isso. Então vamos trocar as garrafinhas, vamos trocar as vasilhas de casa. Verdade, gente. Olha só, quanta riqueza de informação, de detalhes de saúde com essa maravilhosa por aqui. Quero lembrar que a doutora Mariana atende aqui em BH, mas eu sei que ela tem pacientes ao redor do mundo. Então vou deixar todos os contatos dela aqui embaixo na descrição desse vídeo. E quero agradecer mais uma vez. Foi muito especial, super rico. Mesmo assim, eu estando aqui, né, sempre tão em contato, diariamente aprendendo sempre tanto, a gente tem sempre o que aprender, né, mais e mais, e é muito bom poder compartilhar isso com os nossos seguidores aqui, né? O carinho seu, a sua energia é indescritível. É recíproco, né? A gente dá o que a gente recebe, né, não, gente? Então tá, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários outras dúvidas, perguntas, quem sabe a gente volta com uma parte 2. E quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. E despedir de vocês. Até o próximo vídeo.